uma história incrível, uma mulher forte. Ela tem muitas coisas para contar pra gente. Vou esperar ela entrar aqui agora. Eu espero muito que vocês possam absorver tudo que ela viveu, que possa levar com vocês o aprendizado que ela teve. Espero de verdade que seja algo sobrenatural na vida de vocês e que possa de alguma forma impactar vocês. E você que está passando algo parecido ou que tem o desejo de adoção, possa se identificar e tomar algumas notas do que vai acontecer hoje aqui. Vamos esperar a Rayane entrar aqui e daí a gente já começa a falar sobre tudo isso. Eu escolhi, né? A gente conversou, né? A gente escolheu um tema tão profundo assim para falar por um motivo. Porque muita gente passa por esse tipo de dor, mas muitas pessoas não conseguem, né, entender o que estar ali, como sair disso, e o que ela passou foi algo muito profundo, né? Então, assim, vamos. Vou colocar a Raia aqui agora. Deixa eu. Ok. Tá certo? E daí vocês vão conhecer um pouquinho da história dela, o que aconteceu, como que foi tudo isso, como ela passou por tudo isso. Tudo que tá. É uma história incrível. Eu pude acompanhar um pouquinho. E eu acho que vocês vão gostar muito de tudo isso. A ele tá entrando aqui agora. Ai, deu certo aí? Não sei se é a conexão, alguma coisa. Acho que agora foi. Foi, entrou. Deu Olá, certo. Oi, Rai, tudo bom? tudo bem? E aí? Antes de tudo, se apresenta pra gente, né, um pouquinho, quem você é. Bom, eu sou a Rayane, tenho 34 anos, sou casada há 14 anos e agora mãe de 3 lindos filhos. A gente vai falar um pouquinho sobre essa história, né? O por que 3 filhos? A gente tem alguma coisa aí no meio. E, Então, igual você falou, você é casada há 14 anos. Como que isso começou? Você casou, você já quis ter filho logo? Como que era a sua ideia de maternidade antes de casar e assim que você casou? bom, a gente começou a namorar em 2017, né? Era bem novinha, tava com 17 anos ainda, pra fazer 17, na verdade. E a gente namorou durante 3 anos e em 2010 a gente se casou. A gente se casou em novembro de 2010. E assim, sempre foi um sonho, tanto meu como do Thiago, ter filhos. A gente sempre quis ter e nunca foi um só. E aí, só que quando assim que a gente casou, a gente pensava, não, vamos esperar uns 5 anos, daqui uns 5 anos a gente começa a pensar em ter filhos. Só que assim, a gente tinha muito sonho. Então, quando foi 5 meses de casada, a gente mudou os planos e a gente já começou a tentar. Então, com 5 meses de casada, a gente começou a tentativa pela gravidez. Foram 4 meses tentando, o que a princípio parecia muito, mas depois a gente foi vendo que na verdade era só a ansiedade mesmo falando. E depois de 4 meses a gente engravidou, né? E onde foi a nossa primeira filha, que foi a Melina. Uhum. A Melina foi uma gestação muito empolgante, né? Aquela primeira gestação, aquela coisa maravilhosa. Só que aí, aos 5 meses de gestação, a gente descobriu, né, que foi no primeiro morfológico que a gente fez. Eu lembro que a gente fez ele no dia 27 de dezembro. E foi muito assim, porque era muito novidade, né? Era a primeira gestação, então a gente não sabia muito bem como que era. Mas eu percebi que tinha algo errado. O médico, ele olhava muito, e era um médico muito conceituado, muito bom. Porém, ele olhava demais alguns detalhes. E aí ele nos deu a notícia de que era uma menina, o que eu já sabia, porque eu já sentia desde o começo. Mas aí, quando ele deu essa notícia, né, ele falou, tentou falar com uma alegria, mas eu percebi que tinha alguma coisa errada no tom dele.
E no final, ele pediu para que a gente voltasse na semana seguinte para repetir o exame, que ele queria dar mais uma olhada em algumas coisas. E aí, a gente fez isso no dia 27 de dezembro. No dia 2 de janeiro, a gente retornou lá. E quando a gente chegou, o médico falou que realmente ele já tinha visto algo de errado. Na verdade, ele tinha visto que ela tinha um cisto no cérebro. Porém, ele já tinha sumido. De uma semana para outra, ele já tinha sumido. Mas que ele já tinha visto outras coisas, e como, né, seria na virada do ano, ele não queria deixar a gente preocupado, então ele quis esperar para poder dar a notícia. E aí foi onde começou. Ele começou a falar, ela tinha algumas más formações, né? Ela tinha um rim só, ela tinha. Eles suspeitavam que ela tinha uma síndrome que era incompatível com a vida. Eles chamam a síndrome de Edwards. Mas assim, eles não tinham ainda como dizer. E aí pedia pra gente ir repetindo várias ultrassons. E foi assim, angustiante, né? Porque cada vez que a gente ia no consultório, descobria algo novo. Então, desde da primeira notícia, ali foram 4 meses dessa angústia. Você Sim. morfológico com 5. Na verdade, foi menos, né? Porque ela nasceu de 34 semanas. Então, eles tiveram que retirar ela bem antes. Uhum. Então, foi muito, assim, muito angustiante. Porque toda vez que a gente ia, descobria outro problema. Ela tinha implantação da orelha baixa, que poderia significar a síndrome. Aí descobriram que ela tinha possivelmente ela teria um problema no esôfago, que só foi confirmado depois que ela nasceu. Mas foi indo assim. Mas a gente não perdia a fé. Então a gente acreditava que até o último momento ela poderia nascer perfeita. Era essa a nossa fé. E a gente fez chá de bebê para ela, planejamos tudo, arrumamos tudo, todas as roupinhas, deixei tudo arrumadinho. Que é E o da médico. esperança. Sim. Porque assim, na verdade, aos 6 meses, na verdade, quando a gente viu que eram vários problemas dela, o médico sugeriu o aborto, porque ele disse que era algo permitido, né? Que a gente abortasse nesse caso das malformações que ela tinha. E na hora ele falou: pode ir pra casa, pensa. Eu falei: não, de forma alguma. Ele falou: não, eu quero que você pense com carinho nisso. Eu falei: não, quem dá a vida e quem tira a vida é Deus. Então a gente não vai fazer isso. E a gente continuou naquela fé até que a gente chegou com 34 semanas e o médico me ligou e ele falou: olha, eu vi seus exames aqui e ela tá com um peso muito baixo, né? E a gente precisa que você seja internada. Ele me internou na terça-feira, para que na quinta-feira ele fizesse a cesárea. Porém, quando chegou na quarta-feira, eles fizeram um cardiotoco e viram que ela estava entrando em sofrimento. Então, toda vez que dava um tipo de contração, o coraçãozinho dela parava e depois voltava. Então, eles decidiram tirar ela antes do tempo. Foi com 34 semanas. E aí fui para a cesárea, assim, foi terrível, porque eu passei muito mal durante a cesárea, acho que assim, o psicológico estava bem, né? E assim que ela saiu, eles saíram correndo com ela. E a gente ficou ali esperando, né? Por que que não trouxe? A gente não, eu, na verdade, porque o Thiago quis entrar, mas eles não permitiram. Porque como era de risco, eles não deixaram ele entrar para assistir. E aí eu fiquei desesperada, cadê minha filha? Cadê minha filha? E ninguém me falava nada. E aí eles levaram ela e depois voltaram para me falar que eles levaram rápido, porque assim que ela nasceu, ela teve outra parada cardíaca. E foi desesperador, assim, porque ela nasceu 3 e pouco da tarde, da quarta-feira, e eu só pude ver ela na quinta-feira, às 11 horas da manhã. E foram momentos, assim, muito difíceis. O Thiago já tinha visto, foi algo, assim, marcante para ele também, porque ele estava no corredor, como ele não pôde entrar, ele ficou no corredor. E aí passaram com o bebê, e assim, né, no hospital, passando com vários. Mas na hora que passou, diz que ela regalou o olho para ele, assim, e ficou acompanhando ele com o olho e ainda virava a cabecinha. E aí eu tinha certeza, essa é minha filha. E aí eles levaram ela, e nesse meio tempo, né, que eu não pude ver, eles realmente viram que ela tinha falta do esôfago. O esôfago dela faltava um pedacinho. O esôfago, ele leva o ar para o pulmão e a comida para o estômago, né? São 2 caninhos. E esse caninho dela faltava um pedaço. Então, o que começou a acontecer foi que ela respirava
e esse ar entrava pro estômago e inchava o estômago dela. E se tentasse amamentar, esse poderia ir isso pro pulmão. Então não tinha como amamentar ela. E aí eles falaram que ela precisava se fortalecer para fazer essa cirurgia, né? Fazer essa ligação desse pedacinho. Mas aí começou a inchar muito o estômago, então colocaram um dreno para tirar o ar de dentro do estômago dela. E não tinha como se alimentar. A Melina nasceu com 35 centímetros, 1,115 kg. Ela era, assim, literalmente uma bonequinha. Ela era muito pequenininha. Cabia numa caixa de sapato, né? Nossa, era muito miudinha, assim. 35 centímetros, a gente parar pra pensar, um pouquinho mais de uma régua de escola. É muito pequenininho. Pequena, assim, muito delicadinha. E ela tinha também a falta de um osso, que a gente tem os ossos no braço, tem esse maior, que é o rádio. Ela tinha a falta desse osso. E por conta disso, ela tinha a mão virada para dentro. Os médicos achavam que ela ia ser até uma mão assim que não teria movimento. Porém, tinha. Ela tinha a mãozinha torta, mas quando a gente dava o dedinho para ela, ela segurava, ela movimentava a mãozinha. O rim, ele já tinha explicado que com um rim só seria possível a criança sobreviver. E então, assim, a única coisa que pegava um pouquinho é que ela precisava se fortalecer para aguentar a cirurgia do esôfago. Já tinha passado quanto tempo desde o nascimento dela? 3 dias. Aí no terceiro dia, e assim, era muito ruim. Toda vez que eu ia ver ela na UTI, eu passava muito mal. Muito. Assim, era um mal-estar muito grande. E foi na clínica São José, aqui, né? São José, e toda vez a gente ia, tinha todo um preparo, então a gente tinha que tirar a roupa, botar jaleco, tirar tudo tal. E eu passava muito mal. Eu chegava perto dela, eu falava com ela, mas eu passava muito mal. E aquela incubadora, aquela coisa toda de UTI é pesado, né? E aí chegou ela nasceu na quarta. Na sexta-feira eu tive alta do hospital. E aí passei muito mal também, porque eu tive um problema no intestino por conta da anestesia. E aí no sábado, a gente fazia visita de manhã. É bem complicada essa parte também, né? Porque as visitas no UTI, na época pelo menos, era muito, assim, é pouquíssimo tempo. Então, era meia hora, né? Até por uma questão de infecção, né? Sim. É que tem alguns hospitais que permitem que a mãe fique, né? Mas na época nossa não tinha. Então a gente tinha meia hora de manhã e meia hora à noite. E aí chegou na visita da noite, né? Eu já estava na verdade eu fui para casa da minha mãe. E chegou na visita da noite, eu tava muito mal. E aí eles falaram: "Não, fica em casa". E eu com aquela angústia, né? Porque eu queria estar, o pouco tempo que eu queria poder estar com ela, eu queria estar lá, mas eu acabei decidindo ficar em casa porque realmente eu não estava bem. E aí eu lembro que o Thiago saiu com o meu pai e deu 7h40 da noite. Eu entrei num choro assim que eu não sabia de onde ele vinha. Era uma angústia na alma, assim, e eu chorava muito, mas eu não estava entendendo por quê. Claro que tinha todo o motivo da minha filha estar lá, de eu não poder ter ido ver ela, mas eu sentia que era algo a mais. E quando deu as 8 horas, que era o horário da visita, demorou uns minutinhos, a minha sogra chegou e eu ouvi a forma com que ela chegou em casa e eu percebi que estava algo errado. E realmente tinha acontecido, né? Exatamente às 7h40 da noite, ela tinha falecido. Porque o rim dela não suportou tanta coisa, né? Ele sobrecarregou. E aí os órgãos dela começaram a parar. E ela nasceu no dia 21 de março. Sim. E no dia 24 de março ela faleceu. E foi algo assim terrível, que por mais que a gente soubesse de tudo que ela tinha, de todos os problemas, né, a esperança assim, era muito grande de que ia dar certo, de que ela ia sair dali. E eu não estar ali para despedir dela. Então foi muito difícil. E aí no dia 25, isso foi à noite, né, no dia 24, e no dia 25 de manhã a gente teve o velório dela, que é algo também muito difícil, não desejo para ninguém, né? A gente fez o velório, teve que escolher caixão, tudo. E eu lembro que ali
algo que a gente fez foi adorar a Deus. O Thiago deu uma palavra para todo mundo que estava ali. Muitos amigos nossos estiveram lá com a gente. O pastor da igreja que a gente estava na época, que era o pastor da Fonte da Vida, estava lá também, deu uma palavra, mas o Thiago quis falar. A gente louvou a Deus e foi um dos louvores mais difíceis da nossa vida. Louvar em meio à luta, em meio à dor, em meio ao luto é muito difícil. Mas a gente conseguiu fazer isso e o médico tinha pedido para que eu esperasse pelo menos aí uns 6, 7 meses para depois engravidar de novo. E o nosso plano era esse, que a gente não pensava de forma alguma em desistir. Porém, quando deu 3 meses depois, eu estava tomando anticoncepcional e eu achei que eu estava, parei uns dias e realmente tinha engravidado. 3 meses depois de uma cesárea. E aí veio, né, aquela coisa, e agora? Como vai ser? Mas o meu médico super me tranquilizou. Ele falou: entendo, não é o ideal, mas a gente já viu vários casos assim, então fica tranquila. Mas batia aquele certo medo, né? E como no primeiro eu tinha. Recente, né? Ela tinha partido, assim, pensa, 3 meses atrás, é muito recente. A gente não tinha conseguido ainda lidar ali com o luto, né? Assim, eu acordava nas madrugadas quase todos os dias, chorando muito, era muito difícil. Mas a hora que eu veio a notícia da gravidez, eu tinha um medo de que acontecesse de novo, porém eu comecei a me acalmar. E aí foi também a gravidez da Melina, foi uma gravidez um pouco difícil, não só por tudo, mas assim, eu passei muito mal, eu vomitava o tempo inteiro, todos os dias. Aí a da Melina, da Sofia, foi só os 3 primeiros meses, depois foi bem mais tranquilo. E eu passei uma gestação assim, maravilhosa depois. Eu não tinha mal-estar, eu não tinha nada, eu tinha muito ânimo, eu conseguia fazer tudo. Foi assim, muito diferente. E aí eu achava, tá tudo muito bem. Toda a ultrassom que a gente fazia dela tava tudo muito bom. Só que assim, como na primeira foi um trauma muito grande de várias ultrassons, ter vários problemas, eu não quis fazer no mesmo lugar. Né? Eu não quis voltar naquele lugar. Então eu comecei a fazer ultrassom no hospital. E toda ultrassom que fazia, estava tudo bem, estava tudo certo. Nem foi pedido muito detalhado, porque como estava tudo parecendo muito bem, não precisou. No finalzinho da gestação, eu fiz uma ultrassom e o médico falou que ela estava com baixo peso. Tinha dado uma diferença assim gritante. E aí o meu médico falou: não, vamos repetir de novo, porque se tiver desse jeito, a gente vai ter que tirar ela antes da hora. Aí eu já me apavorei. Mas aí a gente repetiu e tinha sido um erro do médico que tinha feito a ultrassom, porque ela estava com 1 quilo a mais do que ele falou. E aí realmente estava tudo certo. Quando eu cheguei com 37 semanas, a minha bolsa rompeu. Passei 6 horas em trabalho de parto. A bolsa rompeu, eu fui pro hospital, tudo assim, né? Naquele pavor, mas tudo indo certinho. Quando eu cheguei no hospital, eu lembrei que era dia 25 de março. Era o dia que fazia 1 ano que eu tinha enterrado a minha primeira filha. E eu entrei em pânico. Eu falava pra minha mãe, hoje não pode nascer, hoje não, hoje não. E minha mãe tentando me acalmar, a filha fica tranquila, se ela quer nascer hoje, tem que ser hoje. Eu falava, não, mas não é possível, hoje não. E aí eu fui, né, a médica examinou e ela viu que não, realmente, sua bolsa está estourada. Porém, como faz um ano certinho da sua primeira gestação, né, foi uma cesárea, eu não posso deixar você ter um parto normal. Então, a gente vai ter que te levar para uma cesárea. E eu já tava ali, já com 7 dedos de dilatação, já tava sofrendo horrores. E ainda ia ter que esperar para fazer uma cesárea. E foi realmente, eles esperaram um tempinho ali, até que o Thiago chegasse, aí ele pôde entrar, fez. Na hora que ela saiu, ela gritava bastante, então que eu ouvi o choro, já foi um alívio para o nosso coração. E ela nasceu bem, levaram ela, eu fui pro quarto, e depois de algumas horas aparece o pediatra. E o pediatra já apareceu com uma feição estranha.
E aí ele perguntou: olha, a gente tá percebendo que toda vez que ela chora, ela fica roxa. Então a gente precisa ver se a gente pode fazer alguns exames para ver o que está acontecendo. E aí a gente, né, autorizou, eles fizeram os exames e depois eles voltaram com a notícia de que ela tinha uma cardiopatia. Era uma cardiopatia simples, né? Ela tinha as veias do coração, as veias principais trocadas. Então, era para ver estar assim, a dela estava cruzadinha. Entendi. Era coisa assim, porém que faltava esse oxigênio. Então, por isso que toda vez que ela chorava, ela ficava muito roxa. E aí eles começaram todo um processo, porque aí em São José na época não existia cirurgia cardíaca. E aí eles precisavam conseguir vaga para ela em São Paulo. Eu não podia sair do hospital porque eu estava, né, recém-operada, e o Thiago largou tudo, o serviço largou tudo para ir com ela para São Paulo. Graças a Deus ela nasceu na segunda, na terça conseguiram vaga para ela. E aí ela foi transferida para um hospital muito conceituado, De né, em São segunda-feira a Paulo. terça, ela ficou em aparelhos. Ficou em aparelhos, totalmente ligada, então a gente via ela, a gente Para não podia oxigenação. pegar, ela ficava com oxigênio para não acontecer de ficar roxa de novo, né, não faltar o oxigênio para ela. E aí ele foi para São Paulo com ela na terça. Eu só tive alta do hospital na quarta. E fui para casa, ainda um pouco debilitada, né? Era a segunda, depois de pouco tempo. E aí lá em São Paulo a gente achava que seria rápido, a gente achava que ela chegaria e já faria a cirurgia. Porém, quando chegou lá, a gente viu que não era assim. Ela, ela precisava esperar uma vaga, né? Eles falavam de várias coisas. Então, assim, ela precisava estar bem, precisava não ter outra cirurgia de outra criança. Então, cada vez eles iam inventando alguma coisa. E foram dias assim tenebrosos. A Aline sabe muito bem do que a gente está falando. Ela esteve com a gente nesse processo todo. Meu esposo teve que ficar no saguão do hospital por dias. Ele dormia sentado na cadeira do hospital. Isso do lado de fora, tá? No saguão, porque lá com ela era da mesma forma. A gente só podia ver ela meia hora de manhã e meia hora à noite. Isso quando não tinha intercorrência. Porque se tivesse qualquer problema com outra criança e atrasasse o horário de visita, a gente tinha menos tempo. E aí eu lembro que na sexta-feira ele me ligou, né, ele foi para lá na terça, na quarta eu saí, na sexta-feira ele me ligou, não, na quinta-feira ele me ligou, e uma prima minha, que mora lá em São Paulo, tinha ido com ele, tinha entrado para ver ela, e ele falou assim: Nossa, amor, ela sorriu para sua prima. E aquilo ali foi: Meu Deus, minha filha já tá sorrindo e eu não tô lá para ver isso. Eu preciso ir, eu preciso sair daqui. E todo mundo: Não, você precisa se recuperar, né? Você não pode sair assim, tivesse cesárea. Eu falei: eu vou, porque é minha filha que tá lá, ela precisa de mim. E eu fui na sexta-feira. Quando eu cheguei lá, a Aline com Fuga já estavam lá, com muito amor, cuidando do Thiago, ajudando ele. E vi ela assim, foi ruim, mas maravilhoso ao mesmo tempo. Porque a gente via que por mais que ela tava com vários aparelhos, né, para respirar e tudo, ela tava bem. Ela tava bem. E a gente conversava com ela, minha mãe entrou falando com ela. Eu lembro que direitinho que minha mãe falou para ela assim: Amor, você vai passear na praia com a vovó? E ela virava o rostinho para rir, mesmo com os aparelhos. E ela reagia muito bem, assim, toda vez que a gente chegava para ver ela, ela escutava a nossa voz, ela já virava. A médica falava assim: Eu não sei o que eu faço com essa menina, porque a gente dá sedação para ela dormir, descansar, e ela fica acordada brincando. Ela, assim, era. Eu acho, acredito que ela ia ser muito agitada. E eles arrumavam ela, né? Botavam lacinho, botavam um monte de coisinha nela. Ela engordou 1 quilo em uma semana. Foi assim, eu tirava o leite e eles davam por sonda para ela. Então ela estava reagindo muito bem. Então, assim, a nossa expectativa estava lá no alto. E a gente viveu dias difíceis ali, né? Porque eu estava com cesárea, tinha uma tia, né, que já está na glória, mas na época ela me ajudou muito, lá em São Paulo também.
mas era bem distante do hospital, então a gente acabou ficando numa ONG, que era para mães com crianças que estavam ali, né? E aí eu tinha que ficar era tipo era num hotel, né? Era um quarto de hotel, um quarto bem grande para várias mães. E aí eu ficava ali, e aí essa locomoção de subir a pé todo dia para o hospital, foi bem desgastante, assim. Mas a gente estava na esperança de que ia dar tudo certo, né? Ela levou quase 2 semanas para daí fazer a cirurgia. Ela fez a cirurgia foram 5 horas de cirurgia, correu tudo bem. E depois dessas 5 horas, o médico falou: olha, a partir de hoje, ela é uma criança normal. Ela nunca vai precisar de medicação, ela só não vai poder ser uma atleta de ponta, mas de restante, ela vai ter uma vida completamente normal. E eles falaram que foi assim melhor do que eles esperavam a cirurgia. Então aí que a gente ficou mais esperançoso ainda, né? Pra dar tudo certo. Porém, depois da cirurgia, ela começou a ter problemas para conseguir urinar. Então, assim, eu até comentei esses dias com uma pessoa, coisas que no dia a dia a gente não dá muito valor, né? As fezes, o xixi. Isso na UTI para uma criança é ouro, gente. É assim, era a celebração a cada gota que ela conseguia fazer. Porém, como ela não estava conseguindo fazer muito, então ela começou a inchar demais, ela inchou muito. E aí começou a dar alguns problemas. E isso ela fez a cirurgia numa sexta-feira. Na quinta-feira seguinte, eles ligaram pra gente, falaram. Aliás, a médica falou pra gente, à noite. A gente já fez tudo que a gente tinha que fazer, a gente não tem mais nada para fazer com ela. É esperar o corpo dela reagir. Ok. E eu lembro que à tarde meu irmão me mandou mensagem, ainda perguntou pra mim: Irmã, você tá precisando de alguma coisa? E eu falei pra ele: eu só preciso de um abraço. É só o que eu quero. Meu irmão tava com o meu sobrinho recém-nascido também. Ele nasceu com 14 dias de diferença da Sofia, então ele era bem pequenininho ainda. Meu irmão não pensou 2 vezes. Ele pegou o carro, ele foi pra lá, deu um abraço que eu tanto precisava. Eu lembro de falar pra ele, falou: irmão, eu tenho certeza que Deus não vai levar ela. Tantos dias que ela tá aqui, né? Tanto que ela tá lutando, ela tava lutando muito. Eu tenho certeza que Deus não vai levar ela. E ele foi embora, ele literalmente só foi lá, me deu um abraço, viu ela. Ele entrou, viu ela, ficou um pouquinho com ela. Eu pude pegar meu sobrinho ali também ficar, que, né, calmou tanto meu coração. Mas na sexta-feira de manhã, era 7 horas da manhã, a gente recebeu a ligação do hospital pedindo para que a gente fosse para lá. E a gente sabia que raramente o hospital chamava assim, então a gente já subiu desesperado. Eu lembro que eu nem lembrava que eu tava com uma cesárea. Eu subi aquele morro correndo e cheguei lá dentro já meio desesperada. Eles pediram pra gente entrar e eu já fui entrando procurando ela. E quando eu olhei os aparelhos dela, o aparelho tava ligado. Eu falei: tá tudo bem. Mas o meu esposo já percebeu que a saturação dela já tava mais baixa. E aí a médica simplesmente virou pra gente e falou: eu chamei vocês só pra despedir, porque é questão de minutos, ela vai morrer. Eles são muito frios. Eu sei que isso é algo que às vezes é meio comum para os médicos, mas para os pais não é, né? E, gente, é impossível, não tinha como eu me despedir da minha filha. Não tinha como falar um tchau para ela. E eu lembro que eu só conseguia chorar. E a gente beijou ela ali, eles pediram pra gente sair. A gente foi pro saguão do hospital. E eu lembro que na época tinha alguns amigos nossos da igreja que estavam para ir para lá, para doar sangue para ela. Eles já estavam a caminho. E a gente ligou para os nossos pais e falamos o que o médico falou. E a gente dobrou o joelho naquele saguão do hospital, sem olhar quem estava em volta. E a gente clamava a Deus. E alguns minutos depois, a médica veio e chamou a gente para outra sala e deu a notícia de que ela tinha partido. Esses amigos nossos tinham chegado no hospital, o Hospital Beneficência Portuguesa é muito grande.
E eles nos encontraram pelo nosso choro. Eles conseguiram ouvir o nosso choro do andar de baixo. E eles foram acompanhando e foram até a sala. E Deus foi tão bom que eles chegaram lá no momento que a gente tinha recebido a notícia. E eles estiveram ali com a gente. E foi um dia assim. Eu consegui o tempo todo pensar o seguinte: Senhor, ressuscita ela. E eu via todo mundo chegando, a Aline foi pra lá, meus pais, todo mundo chegando. E eu falava, tá todo mundo aqui, já pode trazer ela de volta, porque eu não queria acreditar que Deus queria levar. Foi muito difícil, a gente passou um dia inteiro, ela faleceu de manhãzinha, a gente conseguiu trazer o corpo de lá de São Paulo pra cá, né, pra fazer o velório dela, o velório e o enterro dela aqui. Então foi muito difícil, foi um dia assim muito, muito complicado. E à noite a gente teve o velório dela, que foi muito difícil, angustiante demais. Tudo que a gente tinha vivido, tudo que a gente já tinha lutado ali e ter perdido, né? E eu pensar, mais uma não. Mas a gente teve o velório dela, a gente fez o enterro dela e a gente tinha que continuar vivendo, continuar acreditando em Deus. E aí a gente continuou, a gente não desistiu de ter filhos. Isso, a ideia de desistir não passava pela nossa cabeça. E aí, depois de 7 meses, eu engravidei de novo. A gente planejou tudo certinho. Depois de 7 meses, eu engravidei, descobri a gestação e 2 semanas depois eu escorreguei em casa. Escorreguei e bati a cabeça, a barriga num rack. E na hora que eu bati a barriga, eu já fiquei pensando, nossa, acredito, gente, foi um escorregão assim do nada, não teve uma explicação. E aí, uns dias depois, eu já comecei a sentir dor, tive um pouquinho de sangramento, fui pro hospital e já tinha perdido. A gente não chegou a descobrir nem o tempo certo que foi dessa gestação. Foi rápido. Esperamos mais 3 meses, engravidei novamente. E aí, dessa vez, né, no começo estava correndo tudo muito bem, tudo tranquilo. Quando eu estava com 3 meses, eu tive um susto muito grande. A gente estava parado num lugar e um carro veio muito rápido. E a impressão que a gente teve foi que ele ia bater bem na onde eu estava. Eu estava com meu sobrinho no colo e foi um susto muito grande, assim. O carro chegou a parar a gente, acho que uns 3 dedos, assim, da onde eu estava. E naquele dia eu já comecei a sentir um pouco de mal-estar, só que foi passando. 3 semanas depois desse susto que eu tive, como diz o pessoal, um borrão marrom, né? E aí eu fui pro hospital. Fui pro hospital, o médico pediu para mim voltar no dia seguinte, porque no dia não tinha ultrassom, mas estava o útero fechado, então ele pediu para mim voltar no dia seguinte. E no dia seguinte, quando eu voltei, eu tinha o convênio da Clínica São José, mas eu lembro que eu fui no Toninho. Então eu fui num hospital, cheguei lá, o médico fez a ultrassom. A hora que eu vi o bebê, eu já fiquei toda feliz. E na hora ele falou: olha, o bebê tá ali, mas não tem batimento. Esse bebê não tem batimento. E eu entrei em desespero, eu não queria acreditar de forma alguma. Falei, não, mais um, não posso perder. Não, não, isso não é verdade. Esse médico deve estar mentindo, tá louco. Eu falei na cara dele, você tá louco? Não, saí de lá e meu marido, não, você precisa ser internada para tirar. Eu falei, não vou tirar nada. Meu bebê não tá morto. E eu saí dele batendo o pé, saí de lá e fui pro hospital da Clínica São José. Cheguei lá como se eu não soubesse de nada. Cheguei, falei que eu tava com um pouquinho de um borrão marrom saindo e fiz todo o processo de novo. E aí confirmou que realmente. E aí foi onde eles me falaram que 3 semanas antes o bebê tinha parado de se desenvolver. Foi justamente quando aconteceu o susto grande que eu tive. E aí eles decidiram me internar porque precisava fazer, me induziram um parto normal. E foi assim bem difícil, né? Perdi muito sangue. Só que eles não me falaram que o medicamento que eles colocaram era para desmanchar. Então começou a sair desmanchado. E você vê isso, é uma cena terrível, terrível. A Lili tá balançando a cabeça que ela está junto comigo e ela viu.
E foi muito difícil processar isso, as cenas que eu vi também, foi muito complicado. E como já vinha de tudo isso passando, e eu falei pro meu esposo, falei, olha, a gente vai dar um tempo, a gente não vai desistir, mas vamos esperar um tempo, vamos deixar passar alguns anos, porque é muita coisa e tá sendo difícil conseguir lidar com tudo isso. Vamos esperar um tempo. 2 meses depois, me prevenindo, veio a nossa quinta gestação. E aí, quando a gente descobriu, ficou assim, e agora? Agora que a gente não planejou? E aí Deus foi tremendo, assim, em vários lugares que eu fui, Deus falando, Deus confirmando, e Deus confirmou tanto que eu estava tão calma. Logo no começo eu tive um pouco de uns. Não, não foi bem um sangramento, mas saiu meio rosado, assim. E eu fui pro hospital tão calma, tão em paz. E eu lembro que uma amiga estava comigo e ela falou assim: Quem é você? Como você tá calma desse jeito? Falei, eu tô porque eu tô confiante em Deus. Se Deus deu a palavra que vai dar, ele vai dar. E assim, já tinha passado por tanta coisa, né? Então eu fui muito tranquila. E a gravidez da Laura foi assim, foi tratado como uma gestação de risco, então foi tudo, né, nos cuidados ali, mas até que foi tranquila. O difícil era lidar com os pensamentos, né? Então, assim, era todos os dias eu pensando muito a respeito de tudo, tinha aquele medo. Mas deu tudo certo, com 9 meses, 37 semanas também, a Laura nasceu perfeita, nossa, com saúde para dar e vender, né? A Laura é nossa alegria, nossa bênção, sem palavras, assim. Ela veio, assim, para transformar mesmo a nossa vida. E deu tudo certo, né? Em tudo, assim, ela não deu trabalhos. Nossa, foi tudo muito bom, graças a Deus. E só que a gente sonhava em ter mais. Então, quando foi com 3 anos, a Laura estava com 3 anos, a gente decidiu engravidar novamente. Até porque, né, quando eu tive a Laura, quando ela nasceu, o médico olhou meu útero e falou pro meu marido: você pode ter mais uns 3, 4 filhas aí, que o útero dela tá ótimo. Então ele tá se recuperando muito bem, tá tudo muito bom, vocês podem ter mais. E aí a gente decidiu. E assim, com a gente era tudo muito rapidinho, assim. A gente decidiu no começo do mês seguinte já descobri a gravidez. E aí eu engravidei. No começo da gestação eu tive um pouco de cólica, fui ao médico, fizeram umas ultrassom e viram que a minha placenta ela estava enraizada bem na cicatriz da cesárea anterior. Então eu precisava ter repouso. E aí eu comecei, né? O repouso com uma criança de 3 anos em casa, não fazia nada. Nessa época minha tia foi morar junto comigo para me ajudar. O Thiago me ajudou demais. Minha mãe, ela queria estar o tempo todo me ajudando, o tempo todo fazendo tudo para cuidar de mim. E aí, quando chegou aos 4 meses de gestação, eu fiz outro ultrassom. O médico falou: já tá tudo bem, né? Não tá mais baixa a implantação da sua placenta, tá tudo bem, você pode sair do repouso. E aí, o sexo, né? A gente tinha feito. Eu lembro que ela mexia muito, não sabendo, né? Mas assim, o bebê se mexia muito, Bebê. muito. Mexia demais e o médico falou: eu não consigo enxergar porque tá mexendo muito, mas pelo tubérculo que a gente dá uma olhada, eu acredito que seja uma menina. Eu ainda dei risada, né? Falei, provavelmente, que as outras tudo foi, então a gente acreditava que era a Rebeca. E aí, quando isso foi numa quarta-feira, ela me liberou do repouso. Quando foi na sexta-feira, lembro que era o jogo do Brasil, o jogo da Copa, e eu comecei a sentir muita dor. Era uma dor assim, parecia ser uma dor intestinal. Corri pro banheiro, pedi ajuda pro meu marido, pedi pra ele ficar comigo, mas eu percebi que não era. E aí eu comecei a falar pra minha tia: tia, parece que o bebê tá querendo sair. Só que a dor foi aumentando, aumentando. Eu corri pro hospital. Cheguei no hospital, eles fizeram apenas um exame de toque, disse que estava tudo fechado, estava tudo bem. O médico olhou para minha cara e falou para mim: deve ser alguma coisa no intestino, você deve estar querendo evacuar. Então, eu vou te dar um Buscopan, você vai para casa. Enquanto ele me colocou no soro, eu desmaiei de tanta dor. E aí, quando eu acordei, que eles começaram a me levar a sério. E aí, correram comigo, faziam uma ultrassom
ultrassom bem mais ou menos que eles tinham lá, eles conseguiam ver o movimento do bebê, porém eu não tinha realmente nenhuma abertura no útero, nada. E aí a minha dor foi aumentando. E aí foi vindo várias equipes, nessa época eu já estava sem convênio, foi na Vila, e vários médicos de vários tipos, todo mundo tentando vir me examinar, botava a mão e cada vez a minha dor ia piorando. A minha dor começou a ficar muito forte, eu sentia uma dor aqui no peito, era como se cada respirada que eu desse, eu sentisse uma cãibra terrível. A dor era muito forte. A dor no peito, a dor nas costas e a barriga. Então eu não tinha posição, eu não conseguia deitar, eu não conseguia sentar. Se eu sentasse, eu urrava, eu não conseguia ficar muito tempo. E ali eu passei 13 horas com essa dor. E ninguém conseguia descobrir o que eu tinha. Até que um dos médicos chegou e falou: olha, pelos exames que a gente está colhendo toda hora, ela está perdendo muito sangue. A plaqueta dela está caindo demais, porém, não está saindo sangue em lugar nenhum. Então a gente vai ter que abrir para descobrir o que ela tem. E eu lembro que minha dor era tão grande que eu nem pensava em me abrir. A única coisa que eu pensava era o seguinte: e o meu bebê? E aí o médico falava: olha, vou ser sincero, a gente precisa primeiro tentar salvar você. E aí eles pediram permissão pro meu esposo, né? Até falaram para ele, não tem nem muito o que dizer de salvar o bebê, era muito pequeno ainda, tava com 15 semanas. Então, a gente precisa salvar ela. E me levaram assim, eu fui meio extasiada de tanta dor. E eu lembro que quando eu cheguei no centro cirúrgico, eles fizeram um ultrassom e ele falou: olha, o bebê tá aqui, tá se mexendo. E aí eu fiquei tranquila. Me apagaram. Eu acordei entubada na UTI. E sem entender nada. Eu lembro que eu tava toda entubada, eu lembro de abrir o olho, ver a minha mãe e o Thiago chegando. E eu lembro que fechava o olho de novo, era assim, era lápis, sabe? Eu abria, via algo, fechava, já não via mais. Daqui a pouco eu abria de novo, e eu lembro de quando eu abri de novo, o Thiago tava cantando no meu ouvido. Eu fiz a cirurgia no sábado de manhã, ele me visitou no horário do almoço, e ele cantou pra mim. Quando foi no sábado à noite, ele foi me visitar de novo com o meu sogro, e eu já tava desentubada. Eu me lembro da sensação do desentubar, é muito ruim, mas foi muito rápido, assim. E eles me desentubaram, não conseguia falar, porque machuca poucas cordas. Só que logo em seguida, aliás, eu perguntava para ele do bebê, e ele não respondia. De manhã, no domingo, meu pai foi me visitar e ele falou: você tá bem, filha? Não, você vai ficar bem. E eu falava: mas e meu bebê? E aí ele falava: a médica vai conversar com você. E aí só no domingo à tarde a médica foi me ver. E aí ela me contou, porque eu estava assim numa situação que eu sabia que eu estava com a barriga aberta. Não sabia quanto, porque eu não conseguia ver. E eu não sabia se meu bebê ainda estava ali ou não. E aí foi quando ela falou que eu tive uma hemorragia porque o meu útero rasgou. Só que da forma com que ele rasgou e o tempo que ele ficou, ele não aguentava ser costurado mais. Então eles tentavam costurar e ele abria de novo. E o bebê tinha começado a entrar em sofrimento por conta disso, então eles tiveram que tirar o bebê, foram lá, avisaram meu esposo e falaram para ele: olha, o bebê não resistiu. E aí ele pediu para ver, mas eu posso ver o bebê? E eles ainda falaram: olha, foca na sua esposa, porque a gente não sabe se ela vai sair viva disso. E aí eles falaram que, no caso, eles tiveram que tirar o meu útero e as trompas, porque não tinha jeito. A hemorragia já tinha chegado na pleura do meu pulmão, era por isso que eu sentia tanta dor para respirar e nas costas. E, e, e os médicos falaram para ele: a gente vai fechar ela e mandar ela para UTI, porque não tem mais o que fazer. Então a gente vai esperar e ver o que vai dar. Me fecharam meio que de qualquer jeito, me mandaram para UTI, né? E aí eu fiquei em choque quando a médica falou tudo isso. Assimilar, ter perdido mais um filho. E assimilar que não poderia gestar mais, isso foi muito, muito chocante, assim. E a minha dor era tão grande que eu não conseguia orar para Deus e pedir para Deus tirar a dor. E eu falo assim que
a intercessão das pessoas, a intercessão do meu grupo, do ministério na igreja, foi de extrema importância, porque eu não consegui orar por mim. Mas eu lembro que quando a médica me falou tudo isso e virou as costas, a única coisa que eu consegui falar foi: Senhor, eu vou continuar te amando e eu vou continuar te louvando. E foi o que eu fiz. Eu fiquei na UTI 3 dias. A saudade da Laura era gigantesca, porque eu era uma mãe muito grudada, então eu não largava dela para nada. Então, ficar 3 dias sem ela foi muito difícil. E depois me levaram para o quarto. E aí, quando me levaram para o quarto, eles perguntaram: você quer ficar na maternidade? Eu falei: não, eu não quero estar com outras mães que estão com seus filhos. E aí ela me falou: só que a única chance de você poder ver sua filha aqui é se você estiver na maternidade. E aí eu aceitei, passei um dia inteiro ali na maternidade, vendo mães ganhando, mães chegando com seus bebês. É muito, muito difícil isso. E aí foi a hora que a Laura chegou. Foi um choque, assim, porque ela estava muito envolvida na gestação, ela queria muito. E eu lembro que ela chegou e me falou: mãe, cadê meu neném? E aí o Thiago falou: filha, eu já expliquei pra você. Ela só tinha 3 aninhos. Filha, eu expliquei pra você que a irmã foi morar com o Papai do Céu. E ela falava assim: manda a enfermeira trazer ela aqui que eu vou orar e ela vai voltar. Ela vai ser curada. E pra explicar pra ela que a irmã não tinha nada, a irmã tava perfeita. O problema foi com a mamãe. Gente, foi muito difícil. E ela ficou muito em choque, assim, mas graças a Deus eu tive muita ajuda, muitas pessoas, inclusive a Aline levou a Laura para passear, né, a família, todo mundo acolheu, todo mundo cuidou muito bem dela para mim. E aí eu fiquei ali uma semana no hospital até me recuperar, né, o corte foi grande na barriga, então do umbigo para baixo, então tinha que levar um tempo maior para se recuperar. A minha placenta estava enraizada na minha bexiga, então eles tiveram que fazer cirurgia também na minha bexiga. Eu tive que ficar usando uma sonda por bastante tempo. Tive uma inflamação, uma infecção, né, muito forte por conta dessa sonda. Então foi um processo muito difícil. E passar por todo esse processo, lidando com a minha dor, com o trauma de estar no hospital, com a Laura, foi assim muito intenso. Então, assim, a perda da Melina foi forte, a perda da Sofia foi mais ainda, porque foram mais dias, né? Foram 18 dias de vida, então mais lembranças. Mas a última perda acabou sendo muito mais forte por conta de tudo, né, que eu tive que viver, então toda a dor. O médico chegou a falar pro Thiago, ele falou: quanto por cento que ela tem de chance de, né, de não aguentar? O médico falou: não, você não tá entendendo. Ela tem 10% de chance de vida. E aí, durante o tempo que eu tive ali na UTI, vários médicos foram me ver e falavam para mim: eu não acredito que você tá viva. Outros viravam para mim e falavam: você é um milagre, porque a gente não acreditava que você voltaria. E infelizmente eu tive a experiência, felizmente, não sei, né? Acho que Deus permitiu eu entender um pouco, mas no tempo que eu estava tratando a infecção, eu cheguei um dia no hospital e enquanto eu estava tomando medicação, uma médica falando para outra: você viu aquela mãe louca que depois aquela mãe louca que depois de várias gestações engravidou de novo e teve ruptura uterina? Ela falou: sim, eu estava dentro da cirurgia dela. E ela começou a detalhar a minha cirurgia. E ela falava: eu nunca vi tanto sangue na minha vida. Eu tinha certeza que aquela mulher não ia sair de lá. Então, assim, foi um cuidado muito grande de Deus. Deus me deu uma segunda chance de vida mesmo. Então, cada vez que eu penso, eu vejo os detalhes, cada vez que eu vejo casos de ruptura uterina, eu vejo como que Deus me deu essa segunda chance, né? De estar aqui hoje. E nesse processo todo, assim, foi muito Deus. Deus dando força, sabe? Porque senão não tem como a gente passar por tudo que a gente passa. Não tem como. Porque na nossa cabeça é sempre assim, ó: eu não aguento mais passar por isso. Eu não aguento passar por outra. Só que Deus vai mostrando que Ele sabe qual é a força que a gente tem, não é a gente. Até porque a nossa força vem dele, né? Então, e Ele é uma fonte inesgotável. Então, foi Deus que me deu força para passar por tudo isso. E também muito apoio que, graças a Deus, eu tive do meu marido, de muitos amigos.
E a minha mãe, que nunca me deixou desistir. Então, esse apoio é muito importante. Porque assim, a sua história, ela é densa, né? Ela não é rasa. E esse apoio, eu acho que desde a primeira, né, lá da Melina, até o último, que eu acho que acabou sendo um pouco mais intenso porque tinha a Laura envolvida, né, no sonho ali, mas o apoio, né, da família, dos amigos, a sua fé inabalável, eu acho que te ajudou muito a suportar tudo isso. E depois de tudo isso, e daí veio essa ideia da adoção. Fala pra gente, de onde que veio isso? Foi antes? Foi depois? O que aconteceu? Na verdade, a ideia da adoção veio no nosso namoro. Enquanto a gente namorava, a gente surgiu, de repente, do nada, a gente surgiu com o assunto. O Thiago, ele tinha muito sonho de ter uma irmã e na época ele comentou sobre isso. E aí a gente começou a pensar. Então a gente planejava no nosso namoro que a gente teria 2 filhos biológicos e depois a gente teria um filho adotivo. Então já era o nosso plano. E aí, só que a gente começou nessa luta pelo filho biológico, porque pra gente a adoção sempre foi simplesmente mais uma forma de ser pais. Bom, né? E aí, nesse meio tempo, depois da Sofia, apareceu, né, uma pessoa querendo dar um filho pra gente, que ela não queria, e aí a gente foi buscar informação e a gente viu, pelo amor de Deus, gente, não façam isso. É ilegal, Deus, né? não façam isso. Não façam. Não pode de forma alguma, então contra a lei. Contra a lei. Então, assim, a gente buscou informação. Só que na época eles não deram pra gente a informação de que o processo de adoção ele levava muito tempo, porque senão a gente tinha dado entrada na época, que já era um sonho. Mas isso passou, né? A Laura veio e a gente meio que guardou esse sonho numa gavetinha e largamos lá. E aí, quando foi essa última perda que eu tive, eu lembro que a gente tava no hospital, eu tava na UTI, e a esposa do meu cunhado falou pro Thiago, mas vocês nunca pensaram em adoção? E ele falou, sim, a gente já pensou. Depois, nos dias que eu ainda tava ali no hospital, um outro casal de amigos falou, ô Rai, a gente tava conversando, vocês não tinham falado uma vez pra gente sobre adoção? Eu falei, sim. E aí a gente começou a alimentar aquilo de novo. Então eu perdi em julho de 2018. E assim, esse processo com a Laura foi bem dificinho, porque a Laura, ela repetia várias vezes pra gente assim, eu preciso de um irmão, você tem que engravidar de novo. E aí eu explicava, filho, não dá. Era que o neném só ia vir dessa forma, né? Então ela fala, mas eu vou ter que conversar com Deus. Ela fala assim, eu vou ter que conversar com Deus, porque eu preciso de um irmão. Tá bom, filho, então você conversa, mas não tem jeito. E aí a gente foi amadurecendo mais, né, a questão. E aí ela falava, teve uma época, gente, que ela chegou ao ponto de falava que ela estava grávida. Quando ela entendeu que eu não poderia, ela enfiava as coisas na barriga e ela falava assim, eu vou ter o meu neném, o meu irmão. E aí a gente viu a importância disso para ela. E aí a gente deu uma entrada no processo de adoção em janeiro, né? O processo de adoção, ele é bem minucioso, mas ele é extremamente necessário. Então, assim, é passar com psicólogo, é passar com assistente social, né? Para eles verem se você tem condição, não questão financeira, mas uma questão, assim, psicológica mesmo. Porque, gente, eu entendo que a adoção não é algo para todo mundo, não é? Né? É algo que assim, é um sonho que Deus planta no seu coração e te prepara para isso. Mas a gente tinha isso, né, no coração, então a gente passou por todo o processo e foi rápido. A gente deu a entrada em janeiro e eles falaram que ia levar 1 ano e meio para a gente entrar na fila de adoção. Em questão de 8 meses a gente já tá. Então foi bem rapidinho. Então, em questão de 8 meses a gente entrou nessa fila e aí vinha a espera, que foi onde falaram pra gente que, né, a gente escolhe o perfil, a gente escolhe qual é o tipo de criança que a gente quer. Essa opção de colocar. Até a opção do sexo você pode escolher. Sim. Tudo. Sexo, cor, tipos de doença. Na verdade, o tipo de doença é meio assim abrangente. Então, é doenças tratáveis ou doenças não tratáveis. Deficiências leves ou deficiências graves. E algumas coisas, tipo, se aceita proveniente de estupro, se aceita alguma criança que veio com um pais drogaditas ou alcoólatras, então tem essas coisinhas. E a gente precisa assinar tudo ali e tal, e foi tudo muito fácil pra gente. Pra gente não teve dificuldades com nada disso.
Então a gente escolheu um perfil de 0 a 6 anos, uma criança, ou se tivesse irmãos, a gente também aceitaria, porque a gente sabe que grande parte das crianças que vão para adoção, elas vão com irmãos, né? E não é justo a separação. Então a gente já tinha esse pensamento. E aí a gente colocou esse perfil e eles falaram pra gente que poderia levar até 7 anos, de 7 a 10 anos, esse nosso perfil. Porque ele começa a entrar um pouco na adoção tardia, por ser 6 anos, mas não é tanto assim. E com o tempo que a gente ficou na fila, a gente viu que as pessoas foram abrindo mais esse leque. Que normalmente a maioria queria bebezinho até 1 ano, perfeito, saudável, menina, loira, dos olhos azul, sabe? Infelizmente é bem por aí que o pessoal vai. E a gente não teve essas questões, então a gente não escolheu sexo, raça também pra gente era indiferente. E aí foi assim, um processo de quase 5 anos, né? Mas esse tempo foi muito importante para o aprendizado. Então a gente estudou muito. Nossa, eu lia muito, eu via muita live, eu via muito vídeo falando sobre o assunto, assim, para se fortalecer mesmo. Porque o que eu falo para qualquer pessoa que esteja na fila de espera é isso. Esse processo, esse tempo é para amadurecer. É uma gestação sem prazo para terminar, né? Exatamente. Não tem diferença, gente. Ó, eu tive várias gestações. Para mim era a mesma sensação de estar gestando. A diferença é que você não tem tempo, né? Você não sente o bebê mexendo, mas você sabe e já começa a criar aquele amor por alguém que você nunca viu. É dessa forma. E aí, quando chega, é como se estourasse a bolsa mesmo. E aí foi a notícia, né? Então a gente já tinha olhado. A gente 5 anos de espera até o dia D. Isso, foram 4 anos e 11 meses. E assim, a gente tinha o costume de olhar a fila, né? A gente tem o acesso à fila, então a gente vê a nossa posição ali. E a Laura, assim, ela é bem ansiosa, então como ela queria muitos irmãos, se deixasse, ela olhava a fila todo dia. E a gente sabe que não é assim, né? Até porque a fila é assim, cai um, depois passa 2 meses, cai mais um, aí às vezes você vai olhar, caiu 10, é bem assim. E aí, eu lembro que ela tinha estipulado, ela faz aniversário no dia 11, dia 19. Então, todo dia 19, a gente olhava a fila. E a gente tinha olhado a fila no dia 19 de junho e vimos lá que a gente estava na posição 44. 44, gente, só ano que vem ou final do ano que vem. Então, a gente estava super tranquilo. E aí, de repente, no dia 5 de julho, a gente recebe a ligação. O Thiago recebeu a ligação. Ele saiu, aí ele daqui a pouco me ligou. Você tá sentada? Falei, como assim eu tô sentada? Não, pera. Ué. Aí ele falou assim: a assistente social ligou. Menina, eu desabei na cadeira. O quê? E aí ele falou: olha, ela ligou, são 2 meninos. Um de 7 e um de 4 anos. Isso era 3h30 da tarde. E ele falou assim: ela quer fazer reunião com a gente 4 horas. Eu falei, mas é 4 horas já. É, ela precisa fazer com a gente às 4 horas, porque às 5 ela sai de férias. Eu falei, nossa, meu Deus. E aí, eu no telefone, falando com o Thiago, a Laura já ouviu, já desceu correndo, já, no alvoroço. E nosso coração parecia que ia sair pela boca. E aí ele veio, a gente teve a reunião online com ela. Ela contou um pouquinho da história dos meninos. E a gente falou o nome, né? O Isaac, de 7 anos, e o Miguel, de 4. E foi interessante que quando ela falou, a gente não tinha visto nem a foto dos meninos. Aí ela perguntou: vocês querem a conhecer eles? Com certeza, queremos. Mas tá, o que eu coloco aqui? Porque eu vou sair de férias. Eu coloco aqui que vocês vão só conhecer ou eu já coloco que vocês vão começar a aproximação com eles? Pode colocar que a gente já vai começar. E a gente aceitou sem nem ter visto foto deles. E aí, depois de algumas horas, assim, ela mandou a foto deles. E a hora que eu bati o olho, eu falei: são meus. Foi algo muito assim, era como se eu já conhecesse eles antes, sabe? Não é um rosto de uma pessoa que você olha e fala, nossa, é uma pessoa nova. Não, era como se eu já tivesse conhecido eles. E aí, isso foi na sexta-feira, e ela marcou pra gente ir na segunda conhecer eles. O final de semana foi, assim, uma ansiedade daquelas, né? E aí, aí na segunda-feira a gente foi lá pra conhecer eles.
E quando eles entraram na sala, aliás, antes, ela até contou que estava um pouco preocupada com o maiorzinho, se ele ia aceitar legal ou não, tal. Mas quando eles entraram na sala, o maior meio tímido, o menor, ele veio tampando o rosto, assim, e você escutava o som dele segurando o choro de emoção, e aí ele ria, descontrolado, e tampando o rostinho, com vergonha. Segundos depois, ele já tava conversando, falador pra caramba, e o maior, assim, falando, meio tímido, falando com o Thiago, e eu lembro que no dia eles iam fazer um passeio, com o abrigo, eles iam passear num parque, e ele já virou pro Thiago e falou, você vai comigo? Eu falei, não, hoje eu ainda não posso, né? A gente vai voltar outro dia. E aí na terça foi feriado. Quando a gente chegou para ver eles Não, ela ainda perguntou para eles: vocês gostaram deles? Vocês querem que eles voltem? E na hora o menorzinho gritou: sim! E aí no dia a gente pulou a terça e na quarta-feira a gente começou a aproximação com eles. Eles pediram pra gente segurar a Laura, né? Não ir já de cara com ela. Na terça-feira, quando a gente chegou lá para ver eles já vieram com umas pulseirinhas que eles tinham feito e já falou: a pulseirinha da mamãe e a pulseirinha do papai. E aí eu ainda falei, vai ter a irmã, lembra que a mamãe falou que tem uma irmã? Aí ele falou, eu dou a minha. E aí ele deu a pulseirinha que ele tinha feito para eles também. E aí foi, né? Então a gente começou esse processo com eles de aproximação no abrigo, que é visitas. Eles tinham instruído a gente que seriam 45 dias, indo todos os dias. A live vai cair, porque o Instagram ele só tem 1 hora. Então eu vou fazer, a gente fecha a live e daí a gente volta para terminar, pode ser? O Instagram voltou agora para a live, né? Vou esperar a Rayane entrar, as pessoas estão entrando. Mas eu vou dar um resuminho do que a gente conversou na primeira. A história da Rayane é muito linda, né? Eu convido vocês a depois voltar na primeira. Eu vou colocar ela inteira lá no YouTube, né? Depois ela vai estar completa. A gente vai compilar as duas juntos e pra gente poder lá. Essa história é linda, maravilhosa, de muito sofrimento, mas de muita fé, muito mover de Deus, né? Então, assim, a Rai vai continuar contando agora do choro que se transformou em riso, né? Ela tinha o sonho de 3, que eram 2, né, biológicos e um de adoção, só que Deus fez ao contrário, né? Trouxe a Laurinha, né, biológica, que vão falar que vale por 2. Ela fez valer as irmãs. E por 2 que eu falo que ela não é bagunceira, não, gente. Ela é muito amorosa. Ela é uma criança que, ó, quem tem o privilégio de conhecer a Laura, né? Ela é uma criança, assim, ó, fora da curva. Ela é muito maravilhosa. E agora a Rai tá contando pra gente como que foi o dia D. O dia que a bolsa estourou no processo da adoção. Então, conta pra gente, Rai. Volta aí. Aí teve o dia D, vocês conheceram os meninos, mas a Laura não tinha visto eles ainda. Ainda não tinha visto. Então foi, né? A gente viu eles primeiro na segunda e na quarta a gente começou a ir no abrigo. E a Vara da Infância tinha falado pra gente que a gente precisava ficar 45 dias indo todos os dias ver eles. Depois disso começava um outro estágio, que seria a gente começar a pegar eles alguns dias, vir para casa, passar o dia só e levar para o abrigo de novo. E aí eu já estava tentando me preparar para isso, porque eu já imaginava na minha cabeça, gente, trazer eles para casa, depois levar e devolver lá deve ser terrível. E assim, né, lá na nossa igreja a gente tem um grupo de mães por adoção. Então a gente tem um grupo e a gente, né, troca experiências ali, é muito bom. Então eu já sabia da experiência de algumas de ter que deixar lá, né? E aí a gente já estava tentando se preparar para isso. Porém, a adaptação com eles foi tão boa. E assim, toda vez que a gente ia, a gente tinha super elogios das pessoas de lá do abrigo. E no final de semana a gente não podia ver. Então a gente via durante a semana. E no final de semana, eles deixavam eles com uma foto nossa. Eles andavam para cima e para baixo com a nossa foto. Para tudo quanto é lugar. Eles não largavam a foto. E isso foi na quarta-feira a gente começou. Quando foi na sexta-feira, foi o primeiro dia que a gente levou a Laura. Porque ela já não estava se aguentando, né? Ela queria muito conhecer os irmãos. E aí a gente levou ela,
foi, assim, muito bonitinho de ver, porque, assim, eles sentiam vergonha, mas ao mesmo tempo aquela alegria, né? E foi super, assim, muito melhor do que a gente esperava, né? Eles ficavam juntos ali, e aí eu lembro que passou o final de semana, e ela ainda falava assim, será que fica chato se eu pedir pra eles me chamar de irmã? Eu falei, filha, não fica chato, você pode perguntar, vocês querem me chamar assim? Se quiser, tudo bem, senão também não tem problema. E aí, quando a gente chegou na segunda-feira lá, eu falei alguma coisa assim, leva ele pra irmã. Pronto, virou irmã. Aí era tudo irmã. Irmã não sei o quê, irmã não sei o quê. E principalmente o menorzinho, né, ficava ali grudado com ela. E só que aí foi indo assim, né? Então foram alguns finais de semana que a gente não podia ir lá, e aí tinha essa angústia de ficar em casa sem eles. E detalhe, né? A gente ia lá, mas a gente passava algumas horinhas do dia só lá. Mas assim, o amor já tava tão grande, gente, que era difícil dormir quando tava em casa. E aí, quando deu 13 dias que a gente estava fazendo aproximação com eles, ela falou: olha, eu vou querer conversar com vocês, ver se vocês realmente estão gostando, se é isso que vocês querem, porque eu vou fazer o pedido para o juiz para vocês já começarem a sair com eles. Porque calhou tudo assim, ó. A gente começou o processo no dia 8, né? A adaptação no dia 8. E o Thiago entrou de férias no dia 8. Então foi perfeito. Perfeito. E aí eles falaram, vamos pedir para eles saírem com vocês, que tá dando tudo certo, não teve nenhuma intercorrência. E a gente quer aproveitar as férias. Então vamos fazer isso. E aí ela fez o pedido. Só que ela levou acho que uns 2 dias para conseguir passar todo o processo para o juiz. E aí depois ela falou: olha, o juiz liberou eles embora de uma vez. Falei, como assim? Não é um padrão. Não é um padrão. Então eles vieram para casa sem essa experiência e com pouquíssimo tempo, né, de aproximação. Aí acabou que ela precisou também, então teve a documentação, que o juiz precisou liberar, era para ter sido liberado na sexta, ele não conseguiu, porque ele não. Acho que o juiz teve algum problema, teve que sair antes, então ele só conseguiu liberar na segunda. E assim, gente, desde o segundo dia que a gente ia lá, todos os dias eles perguntavam: é hoje que a gente vai embora pra casa? E eles desenhavam a casinha. Que casa é essa? É a nossa casa. E eles estavam ansiosos para vir embora. Então, eles já perguntavam como é que é a casa. Nossa, eles já estavam muito assim. E ela falou que isso não é muito habitual. As crianças demoram para, né, se abrir assim, querer ir embora logo. E aí foi muito assim. Então, aí, na sexta-feira, a gente visitou achando que ia conseguir trazer eles. E aí não deu certo. A Laura saiu de lá aos prantos. Ela chorava muito. Porque a gente já foi na expectativa, né, de trazer eles. Né, a gente tinha feito as camisetas, então até de camiseta a gente tinha ido, mas deu certo na sexta-feira. E aí a gente conversou muito com ela, acalmou ela, chegou na segunda-feira, ela falou, não, hoje eles vão. E aí a gente veio embora com eles na segunda-feira, foi uma festa, assim, eles chegaram em casa, era como se eles estivessem no ambiente que eles já conhecessem, não foi Eles algo assim, tivessem nascido nessa família. não, Tipo, é não minha família. sim, não foi algo para eles como assim, tipo, tô chegando num lugar estranho que eu não conheço nada, diferente, a criança normalmente fica meio acanhada. Eles não, já chegaram super à vontade, né? A gente teve aqui os nossos vizinhos, a Gabi, a Ana também, que vieram aqui ver eles e, nossa, uma felicidade que eles não se continham. Então foi tudo muito bom. E, e agora tem sido assim, claro, Isso gente, não foi é diferente. Isso foi quanto dia tempo que 29 de julho. agora já. Isso, a gente conheceu eles no dia 8 de julho, dia 29 de julho eles vieram para casa. E aí já veio com a guarda, na verdade é uma guarda provisória, porque depois muda o nome deles, né? O nome deles vai estar na certidão de nascimento, o nosso nome. Então, antes de vir isso, que esse é um processo também demorado, bem demorado, o Brasil é meio enrolado com essas coisas, mas antes disso a gente tem essa guarda provisória que serve para tudo. Então, né, médicos, enfim, tudo que a gente precisa, a gente consegue levar eles. E agora tem sido assim, eu vejo, assim, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu busquei, a adaptação deles tem sido rápida. Assim, eles, né, como eu falei, não estranhar a casa, não estranhar a família. Claro, tem algumas dificuldades, às vezes, para entender grau de parentesco.
né? Eles ficaram muitos anos no abrigo, então eles têm um pouco de dificuldade para entender esse tipo de coisa. Mas, assim, tem sido tudo muito melhor do que o esperado. Tem suas dificuldades, porque quem é mãe de mais de um filho sabe que dividir a atenção não é fácil, né? Demanda bastante. Tem as coisinhas normais da idade, né? 7, 4, agora a Laura com 9, né? A Laura já tá com 9 anos, né? Uma mocinha, mas ao mesmo tempo ela quer ser a bebê da mamãe. E a sua Então, família nisso? Como que, depois que os meninos chegaram, depois que, né, que passou um tempo da adaptação, como que tá sendo para sua família isso? Porque a família cresceu literalmente de um dia para o outro, de uma gestação, né, que a gente tem o dia ali que vai nascer, né, tem uma prévia que vai ser nesse mês. Vocês tinham esse processo de 5 anos, e daí, ou não, 4 anos e 11 meses. E chegou o dia, que poderia ser 1 ano, 2 ou até 10. Chegou o dia, como que foi para sua família, para a família do Tiago, né? Entender tudo isso que agora tem 2 a mais, 2 sobrinhos, 2 netos. então assim, os meus pais, eu fiz até um videozinho quando eu contei pra eles, sabe? Eu chamei eles no quarto, falei, olha, esse quarto tá muito rosa. O que que eu faço nesse quarto aqui pra ele ficar azul? Meu pai ficou, hã? Falei, tá chegando 2 meninos. Eu filmei essa reação deles. E, nossa, os meus pais, meus irmãos, assim, se envolveram muito, né? O meu irmão já correu, meu irmão já foi super, assim, antecipado, né? Antes de a gente saber que os meninos viriam logo para casa, ele já tinha mandado entregar cama para os meninos, sabe? Tipo, já ajudaram muito. Nossa, teve muita gente que me ajudou, né? Nossa, a Viviane, a Gabi, todo mundo nossa, trazendo roupa para os meninos. Então, assim, antes da gente saber que eles iam sair mesmo do abrigo logo, Eles a já gente já tinham chegado. eles literalmente já tinham chegado, porque assim, já tinha muita coisa em casa. Então, assim, né, a Viviane até falava que as crianças dela já estavam ansiosas para conhecer os meninos. Então, assim, literalmente o pessoal. Ai, eu tenho muito que agradecer mesmo, porque assim, eles adotaram junto comigo, sabe? Não foi uma adoção que eu fiz sozinha. A minha Muito família importante. e meus amigos próximos, assim, adotaram junto comigo, me ajudaram. Então, assim, era até legal, porque eu chegava para ver eles lá na visita, eu falava para eles, gente, hoje vocês ganharam tanta coisa, já tem tanta coisa em casa, e assim, brinquedos, sabe? Brinquedos, minhas amigas Porque trouxeram. você saiu do mundo rosa, né, pro Não, mundo assim, tipo, não tinha cor-de-rosa e nada azul. em casa. Apesar de minha casa ser sempre uma casa com muita criança, eu não tinha nada de menino. Então, assim, eu deu aquela. Nossa, e agora? Para conseguir tudo? Como é que a gente vai fazer? Né? Assim, não era um momento que a gente já estava, a gente esperava, mas a gente não achava que ia ser tão já. Então, a gente não tinha, assim, muita coisa Se preparada. porque não tem a data, né? E Deus foi muito bom, assim. Então, assim, meus amigos e a minha família foi de extremamente importância, assim, ajudaram muito, acolheram muito. Então, foi esse apoio, assim, tem sido muito bom, graças a Deus. E depois de tudo isso, de toda essa história, o que foi mais difícil para você? Ontem a gente conversou e você falou um pouco sobre o seu processo de auto-perdão, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Porque os meninos vieram mais para poder fechar isso, selar e realmente, né, ser uma resposta de Deus na sua vida, né? Daquilo que você tinha planejado lá no namoro, que queria 3 filhos e Deus te honrou, Sim. né? Só que nunca é do jeito que a gente quer, né? Ele sempre faz do jeito que ele acha que é melhor pra gente. Mas eu queria que você falasse um pouco, né, sobre esse auto-perdão, como que foi para você, o que que você sentiu, como que você chegou nisso. Foi uma fase assim bem difícil passar por todos esses lutos. Algo que eu até comentei com a Aline ontem, gente, é extremamente importante para quem vivencia uma perda, um luto, a gente realmente viver ele. Porque muitas vezes a gente tenta tampar o sol com a peneira, não dá certo. Né? A gente tenta deixar para depois, a gente tenta empurrar e não, eu tô bem, mas não é assim, né? Esse processo, assim, eu tive, graças a Deus, todos os momentos meus de perdas, eu sempre tive muitos amigos
Então, assim, pode ser que com o tempo, assim, mudou um pouquinho a roda ali, os tipos de amigos, as pessoas que estavam diferentes do meu lado, mas eu sempre tive muitos amigos à minha volta. E isso fortaleceu. Meu marido, assim, falar dele. Ele, ele foi uma fortaleza para mim, assim, de uma forma com que eu não teria passado se não fosse por ele. Eu não teria. Assim, primeiramente por Deus, e ele me ajudou demais. Como eu falei, minha mãe nunca me deixou desistir. Assim, mesmo ela vendo a dificuldade, ela entendia, porque para mim ser mãe não era uma opção, uma segunda opção. Eu nunca sonhei, desde criança, eu nunca sonhei em ser nada na vida. Assim, para mim ser, vou dar um exemplo da minha atualidade agora, né? Ser uma confeiteira é algo secundário. Para mim, o meu sonho era ser mãe. Então, para mim, minha mãe sabia o quanto isso era importante para mim. Então, ela me ajudou muito a me fortalecer. E nesse meio teve pessoas que foram contra também. exatamente. Então, assim, da mesma forma que muitos me fortaleceram, me ajudaram, muitos falaram muitas palavras que machucaram. Então, assim, eu ouvi muitas coisas. Pra vocês terem uma ideia, eu cheguei a ouvir que eu devia estar perdendo tantos filhos porque eu estava em pecado. Alguma coisa errada eu estava fazendo. Deus está tirando tantos filhos de mim. Era um castigo. Meu Deus. Né? Muitos, inúmeras pessoas falavam na nossa cabeça: vocês têm que fazer exame, vocês têm algum problema? Não, alguma incompatibilidade vocês têm. E assim, entre a quarta gestação da Laura, a gente realmente fez. A gente passou por geneticista, a gente fez todos os exames e não deu nada. Né? Não teve um motivo. O médico chegou a falar que era obra do acaso, né? Que era o que tinha que acontecer. Foi plano de Deus, né? E aí todo esse processo, muitas palavras que machucaram, algumas coisas, gente, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, né? Para uma pessoa que está passando. O vai passar. Hoje eu falo assim, às vezes, para criança, né? Caiu, deu uma machucadinha, a hora que levanta, fala assim: calma, vai passar. Essa frase dói meus ouvidos, de verdade, porque não é uma frase boa para você ouvir enquanto você está passando por um processo, porque esse vai passar não é bem assim, né? Hoje não é da mesma forma, não é com a mesma intensidade. Por quê? Porque eu passei pela cura de Deus. Deus me curou, né? Eu consegui passar por esse processo. Porém, é doloroso você perder um filho, você nunca vai esquecer isso. Você tem que enterrar, né, um filho. Gente, isso não passa assim, não passa. Você vai ter eternamente a lembrança de um filho que você teve que enterrar, a saudade imensa que você sente. Então, assim, não é algo legal. Nossa, mas você é louca, né? Naquele momento que você espera que você vai ouvir assim, não, nossa, tá grávida de novo? Vamos orar junto, tô com você, que Deus abençoe. Não, você é louca. Como que você vai tentar um negócio desse de novo? Então, assim, muitas coisas que foram falando ao longo do tempo foram machucando. Mas Deus é infinitamente bom. Então, assim. A gente tem que entender também nesse contexto que às vezes as pessoas falam não é para machucar, não é uma maldade. Não. Até o que a gente conversou ontem. Não é uma forma com que as pessoas falam, assim, querendo te machucar, querendo te botar para baixo, não é não. As pessoas às vezes falam com a intenção de querer te ajudar, de te levantar, né? Só que muitas vezes o momento da pessoa não tá para escutar aquilo. Ou o discernimento, né? Da gente saber o que falar. Ou então, falar. não tem o que falar? Fica quietinho. Nesses casos, gente, de luto, né? De perda gestacional. Gente, perda gestacional é um luto, tá? É necessário a gente entender isso. Uma perda gestacional, independente do tempo que for, ela é um luto. Para quem tá vivendo, é. Então, nesse momento, assim, se não tem o que falar, só esteja junto e abrace. Sabe? Um abraço silencioso, muitas vezes ele fala muito mais do que várias palavras. Então, assim, abraça, esteja junto e deixe que com o tempo o Espírito Santo vai tratando. Ora, ministra, sabe? Clama a Deus e Deus vai fazer. Então, assim, eu vivi um processo difícil, né? Foi difícil todos os lutos, todas as perdas. No último, eu tive muito trauma. Então, assim,
até hoje, para mim é um pouco difícil entrar no Hospital da Vila. Essa semana, umas 2 semanas atrás, eu precisei estar lá, que eu tava sentindo dores. Mas é terrível para mim estar naquele lugar. Porque me remete a toda a dor que eu senti. Gente, você imagina, 13 horas com uma hemorragia interna, com uma dor insuportável, você ter o que fazer? Então, assim, foi muito difícil. Então, assim, foram muitas coisas que foram acumulando. Mas para mim, algo que pesou muito foi a culpa que eu sentia, né? Eu trazia uma culpa muito grande para mim, porque eu me sentia, apesar de que a gente sabe que não é assim, né? Nada do que eu teria feito errado, diferente, mas eu me culpava por ter escorregado, batido a barriga, eu me culpava por ter tomado susto, eu me culpava. Algo que não tinha a ver com você, né? Não foi culpa sua. Sim, mas mãe a gente já tem esse negócio, né? De se culpar por tudo. Mas Nasce a assim, criança e junto a culpa, né? culpa é. Culpa de estar muito perto, culpa de não estar muito perto, a culpa. Exatamente. Mas assim, eu sentia muita culpa de não ter forçado os médicos a me deixar pegar minhas filhas no colo. A Sofia, a segunda, a gente tem foto dela, né? A foto dela ela ainda não estava entubada, né? Aqui quando ela nasceu, a gente tem fotinha dela. A Melina, a gente não tem foto, porque na época eles falaram que não podia tirar e a gente simplesmente não tirou. Né? Até porque a gente achava que daqui a pouco tá em casa, a gente tira. Era assim que a gente pensava. É algo que hoje eu falo, gente, tirem. Se tiverem oportunidade, tirem foto de tudo que seus filhos façam. Porque é importante a gente olhar, a gente ver, sabe? E a gente não teve, então eu me sentia culpada de não ter pego minhas filhas no colo. Eu me sentia culpada de simplesmente não ter pegado minha filha, orado e declarado que ela ia ressuscitar. Talvez seria algo que, mesmo que eu tivesse feito, Deus não iria fazer, né? Ou sim, não sei. Mas eu me sentia muito culpada por tudo isso. E a última, principalmente, porque a última, né, eu tava com 15 semanas. Quando eles fizeram a biópsia, o bebê já estava com tamanho de 19 semanas. Estava super saudável, tudo, internamente e externamente. Eles só não quiseram colocar lá o sexo, eles não quiseram confirmar para mim o sexo. Acho que por tudo que eu já tinha passado, mas a gente acredita que era mesmo a menina. Então, assim, eu sentia culpada, porque não foi culpa dela, ela estava bem. O problema foi comigo, né? Então, essa culpa eu fui carregando por muitos anos. Então, assim, eu consegui, né, me reerguer do meu luto. Acredito, sim, que a Laura me ajudou muito nesse processo, muito, né? Até porque a gente vira mãe, a gente vira leoa, né? A gente não pode transparecer nada para os nossos filhos, a gente quer fazer de tudo para que eles se sintam bem. Então, isso me ajudou muito. Mas todo o meu processo com Deus, sabe, foi o primeiro, assim, né? Eu lembro que do último que eu perdi, eu percebi que eu tava começando a entrar numa depressão. E eu orei e falei assim, eu não aceito isso na minha vida. Eu já passei por tanta coisa, eu não aceito entrar em depressão. E aí, eu não quero isso. E aí Deus falou muito claro comigo, que era para mim voltar a fazer o que ele me chamou para fazer, que era cuidar das crianças da igreja. E eu lembro que eu mandei mensagem para minha líder, tipo, uns 4 meses depois. Mandei mensagem para ela, falou: olha, eu preciso voltar. E ela falou: olha, a gente está aqui de braços abertos para te receber, mas você tem certeza que você está pronta para isso? Porque lá na igreja eu trabalho com as crianças pequenas, né? Na faixa de 2, 3 anos. Ela falou: você está pronta para isso? Eu falei: eu preciso, Deus me mandou. Ela falou: então, estamos aqui. E realmente o voltar foi algo que me ajudou a me curar também, sabe? Então, assim, servir a Deus, servindo ao outro, te ajuda a se levantar de muita coisa. E aí foi. O luto eu tinha conseguido passar por cima, tinha conseguido, né, me curar disso. Aceitar, né, não é entender. Aceitar não é entender, né? Eu não posso dizer para você hoje que eu entendo tudo que Deus fez. Ah, eu entendo porque Deus fez passar por isso. Eu não entendo. Mas eu aceito. Eu aceito porque eu sei que o que ele planeja é muito melhor do que o que eu penso, né? Então, assim, só que chegou a fase onde eu estava ainda me sentindo culpada. E foi onde eu fui para um retiro da igreja, e lá foi tratado sobre curas interior, e foi falado bastante sobre a questão do perdão. Você libera perdão para tal pessoa, nananã. E aí você precisa liberar perdão para você. Quando tocou nesse ponto, foi quando eu entendi
que eu precisava liberar o perdão para mim. Eu entendia a culpa que eu sentia, mas eu não entendia que eu precisava liberar perdão para mim. E aí ali foi assim um quebrar de Deus de uma forma extraordinária. Assim, eu saí dali daquele retiro outra pessoa, né? Fui realmente curada ali, me entreguei, né, para Deus ali, entreguei todo aquele sentimento e eu saí de lá muito mais leve. Ideias vêm à nossa cabeça o tempo todo, mas aquele peso daquela culpa eu não sinto mais. Não sinto. E aí, né, depois, o ano passado, eu fiz um outro retiro de mulheres, e nesse retiro eles distribuíram colares para as mulheres, e aí esse aqui era o meu. E quando eu peguei, eu chorei muito, porque, tipo, cada um tinha uma coisa escrita, e no meu está escrito justamente, perdoada. Então, assim, a confirmação ali dessa nova fase da sua vida. Lembrar todos os dias de que eu fui perdoada por Deus e que você se perdoou, que é o que é muito importante. Porque quando a gente se perdoa, a gente se enxerga também, né? A gente se perde quando não existe o auto-perdão. E Deus, ele vai trabalhando de uma forma assim, então assim, ele traz algo para você, ele traz uma cura quando você permite, porque tem isso também. Deus, ele não invade. Querer. Gente, ele é assim um lorde, ele não vai invadir sua vida e transformar ela sem você permitir. Então, a partir do momento que você se abre para essa cura, entende que muitas vezes a gente precisa de ajuda, né? No meu caso, a minha ajuda foi essa questão, né? A minha busca com Deus, o meu marido. Agora tem pessoas que precisam de outro tipo de ajuda e isso é extremamente necessário. Então, assim, é entender, é aceitar, é admitir o que você precisa, qual processo você precisa. Desculpa. Não? Esse processo que você passou foi antes dos meninos chegarem? Foi antes dos meninos chegarem, foi no final do ano passado. Você precisava estar bem com você, se perdoar, para que você pudesse receber eles inteira. E aí, assim, esse processo não foi só comigo. Com o Thiago também. Então, com o Thiago, Deus foi trazendo outras coisas para ele. Então, assim, o Thiago, ele me ajudou muito no meu luto. E aí, ele acabou que ele não viveu tanto dele. Então, ele teve um processo, né, tardio, vamos dizer, né? Ele viveu... O pai, ele vai depois. E aí, só que um pouco antes dos meninos virem, Deus começou a tratar tantas coisas no coração dele. Tanta coisa. Então, assim, Deus nos preparou, né, para essa chegada. E assim, se eu falar pra vocês, é facinho, é super tranquilo. Gente, tô mentindo, né? Não vou ser hipócrita, não é. Tem dias que é maravilha, tem dias que é difícil, mas cada vez, né? Não é maternidade, paternidade, né? São dias assim, dias mais tranquilos, dias um pouco mais desafiadores, mas em tudo é a gente entender que a gente não vai desistir nunca, né? Então, e assim, hoje, isso que uma família que não tinha perspectiva, né? Depois de passar por 4 perdas seguidas, aí veio a Laura. Isso. Depois a última que, né, resultou, né, a perda do seu útero, que daí falava não vai gerar mais filho, não existe mais esperança, e Deus vem e muda a história, né? E da dupla honra, né? Porque veio 2 de uma vez. Como que tá hoje para vocês? Casa cheia? Chega ou quer mais? Não, chega. 3 tá bom. Não, 3 mesmo. Né? Mas assim, até esses dias mesmo, a gente às vezes passa desapercebido com algumas coisas que a gente pede para Deus. E esses dias o Thiago lembrou, amor, você lembra que no namoro eu falava que eu queria 3 filhos? Falei, pois é. Olha, você vê aí. Deus foi. As palavras têm poder, cuidado com o que você pede. Você pede. E outra, a gente tem que ter sabedoria no que pede, viu? Porque às vezes a gente pede de um jeito, que gente, né? Como diz mesmo a palavra de Deus, às vezes você não recebe porque você não sabe pedir. Né? É verdade. Então, mas assim, Deus tem surpreendido a gente, né? Tem surpreendido em várias questões, assim. Um pouco das pessoas que tiveram com os meninos antes já falam pra gente que já vem a diferença nele, gente, faz tão pouco tempo, né? E assim, eles nos incluem em tudo. Eu até comentei com a Aline ontem que esses dias que eu tenho a foto, né? Depois de anos também, gente, eu não tinha coragem de botar a foto da Sofia, né? Que era a única que a gente tinha. E há
tempo atrás eu coloquei, então eu tenho a foto dela no nosso quarto. E um dia a gente conversando, eu tenho a cicatriz, né, na barriga, então eles viram, perguntaram. E aí um dia ele perguntou pro Thiago e ele falou assim: Nossa, então eu tive mais irmãs. Então, assim, ele Tá no faz coração isso tem casa, mas já tá no coração dele que nós somos uma família, né? Então tem sido assim, dias corridos, né? Dias cansativos muitas vezes, porque é uma demanda completamente diferente, né? A Laura é super tranquilona, assim, não é bagunceira, né? A Laura é muito caseira, então ela gosta muito de ficar aqui no sofá, grudadinha. E os meninos são super agitados, muito grudados também. Assim, eles não deixam respirar, eles ficam o tempo inteiro querendo fazer tudo junto, mas é uma agitação completamente diferente. Então, assim, a rotina nossa mudou bastante, mas tem sido, assim, um processo muito bom e, assim, diariamente Deus vai tratando em tudo que eles vão fazendo. Uma palavra que a gente fala, daqui a pouco Deus vai dar aquela chapuletada na gente. Trata e fala o tempo todo. Mas, ó, queria te agradecer, né, por abrir a sua história, por abrir que não é uma história, eu acredito que não é uma história fácil de falar, né, ter que reviver tudo isso, né, porque não é, igual eu falei, é uma história densa, não é rasa, é uma história, não é uma, né, são 5 perdas, né, o que Deus fez foi o sobrenatural, eu vivi de perto algumas delas, eu sei o que você passou vivendo perto, não sei o que você sentiu, mas, assim, muito obrigado por compartilhar com a gente essa história, para que pessoas possam ver que tem ainda a chance, que ainda tem motivo para viver, que ainda existe motivo para sorrir. Então, muito, muito obrigada mesmo. Né? Queria pedir para você quer deixar alguma palavra para as pessoas? Eu quero. Você que está passando por qualquer tipo de processo na sua vida, independente, né, de ser na questão da maternidade ou não, entenda que Deus nos fortalece muito mais do que a gente imagina. A gente não tem noção da força que a gente tem, mas Ele tem. Então, assim, entrega tudo na mão de Deus. Às vezes a gente tem mania de querer antecipar tudo. Então a gente tem mania de querer estar no controle, de pedir para Deus, antecipe esse tempo. Tô falando, gente, que era algo que eu fazia, tá? Eu falava para Deus, antecipe esse tempo, eu quero ter meu filho, eu preciso. Gente, era uma necessidade tão grande que eu queria para já. Mas Deus só me permitiu ter a Laura depois que eu entendi que não era no meu tempo, que era no tempo dele. Tanto que ele fez dessa forma para me mostrar isso mesmo, né? Ele fez a Laura vir no momento que eu não estava planejando, para me mostrar que é no tempo dele. Mas no tempo dele ele faz as coisas perfeitas. Então assim, entrega tudo que você está passando no momento para Deus. Se você estiver passando por um momento de luto, se você estiver passando por um momento de dor, de angústia, depressão, ansiedade, entrega na mão de Deus e deixa ele trabalhar no seu coração, que ele, eu tenho certeza, sem medo de errar, que se você se entregar realmente, ele vai transformar. E ele vai te fazer muito mais forte, ele vai te fazer prosseguir, não apenas sobreviver. A gente tem que entender que a gente não está aqui para sobreviver, a gente está aqui para viver e viver com plenitude de vida, né? Viver feliz. É dizer assim, olha, tá me faltando hoje o dinheiro na conta, tá me faltando isso, mas a plenitude da alegria de Deus não falta na minha vida. A alegria de viver não me falta. É sobre isso. Muito obrigada. Obrigada para você que viu a outra live, que voltou para essa. A gente vai compilar, vai colocar tudo lá no YouTube, vai ficar bonitinho lá para vocês poderem ver. E quem sabe mais para frente, depois que vir a guarda definitiva mesmo, aí a gente chama as crianças, o Thiago, todo mundo para poder conversar e vocês conhecerem um pouquinho deles, Com certeza. né? Porque eles também têm uma história, né? Mas aí a gente deixa para quando tiver tudo certinho, para não expor eles, que eles são pequenininhos ainda, tá tudo muito recente, tá tudo muito novinho, né? Mas muito obrigada, Rai, por estar aqui, por ter colocado a sua história, por ter aberto a sua vida desse jeito, para que as pessoas possam entender e também ser curadas. Amém. Muito obrigada. Imagino. Beijo e tchau, tchau. A Tchau. live vai estar lá. Obrigada, tchau. Tchau.